O tema hoje a ser conversado são pesadelos. Todos nós somos acometidos com pesadelos de vez em quando. Isso é normal. Mas o que acontece quando eles são repetitivos? Eu quero conversar aqui hoje contigo quais são as causas desses pesadelos. Elas são três, assim como qualquer um dos sonhos. Podem ser nós mesmos, podem ser o inimigo, ou então pode ser até mesmo Deus. É verdade, sim, Deus pode te dar pesadelos. Mas e como combater isso? Como lidar com essa situação? Então a gente vai conversar hoje sobre as fontes causadoras dos sonhos e a melhor forma de combater isso. Mas se você se interessa sobre o assunto, fica aqui conosco, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, faça algum comentário se você tiver alguma dúvida, deixe o seu like ou então o seu dislike. A primeira fonte de pesadelos somos nós mesmos. Todos nós temos medos, ansiedades, passamos por estresse. Isso se reflete, sim, em nossos sonhos e em pesadelos. Até aí, tudo bem. O problema passa a acontecer quando eles são corriqueiros. Quando as nossas emoções tomam conta da nossa mente de tal forma que elas passam sempre a estar se refletindo nos nossos sonhos em forma de pesadelo. Em algum grau, todos nós sofremos por ciúme, rejeição, medo, desadequação, mas isso de alguma forma está te incomodando nos sonhos de forma a eles virarem pesadelos e te perseguirem? São esses tipos de pesadelos que eu quero falar. Esses pesadelos eles precisam ser confrontados, porque a nossa mente ela não consegue entender a diferença entre ficção e realidade. Como é que a gente vê isso? Mesmo nós adultos assistindo um filme de terror, o que acontece na sequência? A gente tem medo de ficar no escuro, medo de não acender a luz, medo de ficar sozinho, fica assustado com qualquer barulho diferente. Ou seja, embora a nossa mente entenda, a nossa razão entenda que aquilo é um filme, que aquilo foi criado e que é apenas uma ficção, as nossas emoções e os nossos sentidos não percebem isso da mesma forma, ou seja, como apenas uma ficção. Se isso acontece com a gente, conosco que somos adultos, imagine o efeito disso numa criança. Sim, se a criança fica muito exposta às suas emoções e passam a ter pesadelos como reflexo das suas emoções, isso vai infectar todo o lado psicológico dela e o sistema de crenças. Isso é muito sério. Essa exposição a esse negativismo, essa exposição a esses estímulos negativos, nos influencia a ponto de muitas pessoas começarem a ter síndromes do pânico, excesso de estresse, medo, e chegam até a necessitar tomar remédio para dormir ou então para combater essas emoções que causam as reações químicas do nosso organismo. Então, quando as tuas emoções estão refletindo no teu psicológico de tal forma que está influenciando você a ter pesadelos, e isso está sendo uma forma contínua, é preciso você tomar uma postura, parar e analisar que isso não te faz bem. Você precisa confrontar essas emoções, tentar trazer a razão para sua mente de forma a influenciar e reprogramar os seus pensamentos. Ou seja, é normal que uma mãe tenha medo de perder o filho, e isso reflita em pesadelos constantes onde os filhos estão morrendo. Ou então uma pessoa com ciúme tenha constantemente pesadelos que está sendo traída. Ou alguém que sofreu um assalto ou uma situação traumática, tenha pesadelos constantes revendo essa situação. Mas isso não é normal. Então você precisa sobrepor as suas emoções através da sua racionalidade, reprogramando a sua mente de forma consciente. Não aceite, não ache isso normal. Reprograme a sua razão de forma a influenciar suas emoções para que esses pesadelos venham a cessar. O segundo tipo de pesadelos são causados pelo maligno. São ataques. Na verdade, ele quer dominar sua mente e o seu sistema de crenças. São sonhos de perseguição, de assalto, de morte, de estupro. Ou então, são pesadelos que atacam a sua autoimagem, que te inferiorizam, que querem atrapalhar como você se vê em relação ao mundo. Na verdade, pela repetição desses pesadelos, eles vão minando a nossa própria visão, a nossa visão de mundo, a nossa visão com relação ao mundo. E eles influenciam de tal forma que eles nos conseguem acuar e nos fazer sentir inferior e sem valor.
O objetivo então do inimigo com esses pesadelos é mudar nossa visão de mundo, nos fazer pessoas medrosas, pessoas inferiores, pessoas inseguras. Mas qual a diferença entre esses pesadelos causados pelo inimigo e os pesadelos causados por nós mesmos? Tem duas formas de identificar. A primeira, esses pesadelos, eles são reflexos de coisas que você tem medo ou de coisas que povoam o seu pensamento regularmente? Se não, então são ataques do inimigo. Um exemplo, eu adoro animais. E eu muito tempo sofri ataques do inimigo com pesadelos onde um cachorro vinha para me matar. Eu sou apaixonada por cachorros. Então não bate. Eu sabia que era uma forma do inimigo me atacar através dos pesadelos. A segunda forma de você identificar esses pesadelos causados pelo inimigo, ela é um pouquinho mais delicada. Porque na verdade é assim, você através dos teus sonhos orgânicos, através dos teus medos, você causou os pesadelos. Mas quando esses pesadelos você vai causando por um período de tempo, o inimigo pega essa sua fraqueza, ele descobre que isso é uma fraqueza e ele passa a usar esses seus medos nos seus pesadelos, ele sendo a fonte causadora. Então, assim, aqueles pesadelos que antes eram causados por você, passam a ser causados pelo inimigo para te causar opressão. Porque ele sabe que esses medos já de forma racional te dominavam, agora ele passa a usar isso para que ele também tenha domínio sobre você. O objetivo do inimigo em te dar esses pesadelos é fazer com que você acredite que ele tem domínio, que ele tem controle sobre você. Na verdade, isso é uma mentira, mas se ele te fizer acreditar que isso é uma verdade, ele vai conseguir sim te dominar. Mas esse domínio só vai acontecer se houver consentimento da nossa parte. Mas daí você pode se perguntar, tá, o que ele ganha com isso? Na verdade, ele quer nos oprimir. Por quê? Porque todos nós temos algo a oferecer no meio em que nós vivemos, para fazer a vida do nosso próximo melhor. Ou seja, você tem algo a oferecer, ainda que você acredite ou que ele queira que você acredite que você não é capaz, todos nós temos algo a oferecer e a melhorar o ambiente que a gente vive. Então, se ele fizer com que você se sinta acuado, inferiorizado, oprimido, você não vai operar de forma livre para ajudar outras pessoas, você não vai crescer e não vai ajudar o próximo a crescer. Uma pessoa com medo, ela não alcança o objetivo de vida, ela não significa oposição, ela não é feliz e também não gera felicidade ao seu redor. Para que você possa entender o grau de domínio da sua mente que o inimigo tem sobre você, isso se reflete em situações como perseguições, você não consegue se mover, você não consegue gritar, não consegue falar. Ou então esse domínio também é expresso quando o intuito do inimigo no sonho, ele alcança o seu objetivo. Seja ele, por exemplo, se um inseto está querendo te picar e ele consegue te picar, demonstra o domínio, a autoridade do inimigo sobre a sua vida. Ou então se um cachorro quer te morder e ele consegue te morder, isso também. Se alguém está para atirar em você e consegue esse tiro te alcança, também demonstra o domínio do inimigo sobre você. Ou seja, o objetivo do pesadelo, ele se cumpre. Essas circunstâncias do pesadelo demonstram que a sua mente está cativa a ponto de o inimigo conseguir alcançar o objetivo dele nos seus pesadelos. Porque muitas vezes no seu pesadelo alguém te persegue e você foge, mas ele não te pega. Mas a partir do momento que ele alcança e consegue te segurar, isso demonstra sim que você está bem preso pelas armas do inimigo. Agora analise, tem alguma coisa que você esteja fazendo que esteja dando autoridade para que o inimigo tenha esse poder sobre você? Será que tem alguma coisa errada, algum pecado escondido? Ou é somente o controle que ele está tendo sobre a sua mente? Só você pode responder essa pergunta. Existe uma forma de você se livrar desses pesadelos. E essa forma é você, de forma consciente, decidir que o inimigo não vai te dominar e que você não vai mais ter medo desses pesadelos e daquilo que está causando esses pesadelos em você. Então, de forma consciente, você vai decidir que no sonho, quando vier o pesadelo, seja ele alguém para te perseguir, alguém para te matar, ou seja, qual for o pesadelo recorrente que você tem, você, em vez de correr, em vez de fugir, você vai voltar, vai enfrentar essa situação de forma a não aceitar, a não ser dominado pelo medo.
Então, seja qual for o tipo de pesadelo recorrente que você tem, você vai tomar uma decisão consciente que você vai enfrentar isso dentro do teu sonho. E a partir do momento que isso não te domina mais, você é dominado pelo medo. Mas se você não mais for cativo do medo, esses pesadelos eles vão cessar. Eu quero ler aqui com você um texto para você ver como o medo, o domínio do medo nas nossas vidas é um princípio espiritual. Esse texto ele está em Jó 3:25. Então Jó 3:25 diz assim, ó: exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Isso é um princípio. Aquilo que eu tenho medo tem poder sobre mim e vem acontecer. Mas se você decidir enfrentar isso, isso vai deixar de acontecer. Eu quero usar um exemplo que aconteceu na minha vida, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona esse tipo de sonho de cunho espiritual causado pelo maligno. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, eu comecei a ter pesadelos onde um cachorro vinha para me matar. Nos sonhos, esse cachorro algumas vezes ele falava e algumas vezes ele só me acuava e com a agressividade dele eu me sentia dominada. Então no sonho eu ficava paralisada, muitas vezes eu não conseguia me mexer ou então eu ia para trás. E desde pequenininha no sonho eu orava contra aquele cachorro que vinha para me matar. Eu orava e eu repreendia e existia uma batalha espiritual. Muitas vezes, quando o cachorro estava prestes a me morder ou prestes a conseguir me matar, uma luz ou um anjo vinha e me puxava daquele sonho e eu acordava. Geralmente eu tinha isso semanalmente. E por alguma razão eu nunca comentei com ninguém e eu cresci oprimida até os meus 18 anos. Imagina, a vida inteira, desde criança, você tem um sonho onde alguém quer um cachorro escuro, às vezes mudava a raça, mas era um cachorro preto, vinha para te matar. Às vezes ele apenas latia e me acuava com a agressividade dele e às vezes ele falava, eu vou te matar. E como eu não tinha maturidade, não tinha experiência, não sabia como lidar com aquilo, aquilo me dominou por muito tempo. Isso influenciou a minha visão de mundo, a ponto de eu, quase adulta, com 18 anos, ter medo de dormir no escuro. Eu não colocava os pés no chão, eu tinha medo, a opressão era tão grande que eu tinha medo que aquele demônio que tentava me matar estivesse dentro do meu quarto. Então eu só ia ao banheiro se eu acendesse a luz e eu só colocava o pé no chão se a luz estivesse acesa. Então esse medo ele realmente tem poder de influenciar a forma que nós nos vemos e a forma que nós atuamos no mundo. Então não deixe que isso aconteça. Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso antes. Olha, você é capaz. Em Cristo você vai conseguir. Porque Jesus já nos deu toda a autoridade. Ele está só querendo te fazer ficar com medo. Mas ele não tem domínio sobre você. O inimigo só tem o domínio sobre as nossas vidas que nós concedemos a ele. Você tem poder, você consegue lutar. Você consegue vencer isso. A terceira fonte dos pesadelos são pesadelos causados por Deus. Deus também causa pesadelos. A diferença é que você não vai ter pesadelos recorrentes. Ele pode te dar alguns pesadelos, mas não vão ser pesadelos recorrentes causados por Deus. Mas eu quero começar aqui com uma leitura das Escrituras que está em Jó. Jó 33, do 15 ao 18. Deus fala assim, em sonho ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertências, a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância, para poupar sua alma da cova e sua vida de passar pela espada. Então, o que aqui está falando? Que Deus sim dá pesadelos para alertar esses fatos. Deus nos dá pesadelos como advertência, alguma má ação que nós estejamos cometendo, soberba e arrogância, para que a nossa alma não morra e o nosso corpo também não morra, a nossa alma e o nosso corpo não venham a morrer. Então, a realidade agora é que todo mundo fala, ai, Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Mas ele também é justiça e ele deseja que nós sejamos pessoas corretas. Então, quando por alguma razão a gente está se passando em alguns desses itens aqui citados nessa passagem,
Deus vai sim nos dar pesadelos para nos advertir de nossas atitudes erradas. Um exemplo de um pesadelo dado por Deus, que não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma pessoa que é próxima a mim. Quando ela era jovem, ela costumava reclamar muito. Ela não gostava muito das circunstâncias da vida dela. E ela costumava dizer, eu poderia morrer. Por que eu não morro? A vida é tão difícil, por que Deus não me leva? E ela costumava repetir muito essa frase. Até que um dia ela teve um pesadelo onde Deus falou para ela de forma claramente: se você não parar de falar e de desejar isso, você vai morrer sim. E não vai ser uma coisa fácil, vai ser de uma forma trágica. Então sim, Deus dá sim avisos como consequência de nossos comportamentos, de nossos pensamentos errados. É preciso tomar cuidado e estar alinhado com as escrituras. Então a forma de você combater esses pesadelos que são causados por Deus é mudar o seu comportamento, agir de acordo com as escrituras, e eles vão parar. Revisando então o tema de hoje, se os pesadelos foram causados por você, são pesadelos orgânicos, a forma de você combater esses pesadelos é reprogramando seus pensamentos de forma positiva. Se os pesadelos foram causados pelo inimigo, a forma de você parar com a sequência desses pesadelos é decidindo não ter medo e decidindo no sonho reagir àquilo que te oprime. Seja lá o que for, você não vai mais fugir, você não vai mais ter medo, mas no sonho você vai reagir a essa opressão. E a terceira fonte de pesadelos, que são pesadelos causados por Deus, a forma de você acabar com eles é passando a agir conforme as escrituras. Por último, eu quero deixar uma passagem que está em 2 Timóteo 1,7. Essa passagem diz o seguinte: portanto, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós temos sim dentro de nós os recursos para combater esse mal que nos aflige, esses pesadelos. Não deixe que isso te domine. Domine você esse mal que quer te diminuir. Mas por hoje é só. Eu te vejo no próximo vídeo. Sonhou? E daí?